português porque ela é professora, ela vai me corrigir no ar, né? Então, a nossa amiga, parceira, Nicinha Lopes, diretora do Sindicel e uma das maiores combatentes aí em defesa do servidor público e da política de Limeira. Nice, muito boa tarde. Boa tarde, você, meu querido. Boa tarde a vocês, né? Pelo convite e a todos os ouvintes. Hoje, Geraldo, a Nice vem aqui, tem coisa para falar, hein? Não, a Nice sempre tem novidade, né, Wagner? Boa tarde a todos os nossos amigos ouvintes da Rádio Cidade e do programa Visão Popular. Mas a Nicia tem sempre alguma coisa para nos trazer. Novidade, né, Nicia? Se é novidade, eu não sei, viu, Geraldo? Pode ser velha, mas tem sempre uma informação. Anice, hoje eu queria falar primeiramente, né, que estamos em HD, né, um apoio aí da TribeNet, do pessoal da Live Live TV e um esforço aí do Pastor Charles. Estamos em HD, transmitindo em HD. Então, dá uma limpada, passar um perfume, que hoje nós estamos mais chique. Onice, eu estava esperando você voltar, porque, né, você tinha falado para mim que tinha aquelas mesas que se reunia com a prefeitura para estar negociando o salário de 2019, as melhorias para já futuras, essas coisas. Tem andado como está? Conseguiu? Teve algum avanço? Prefeitos, secretários atendeu? Melhorou já alguma coisa? Então, a mesa de negociação permanente, ela é criada, né, já para isso, para poder ter esse diálogo permanente, e a gente espera que fosse um avanço permanente. Mas, infelizmente, a mesa não tem sido isso. Chega em março, tem a campanha salarial e sempre aqueles acirramentos, geralmente precisando ir, inclusive, a greve, e passa, né, a campanha salarial, que é o momento mais tenso, não vem valorização de fato, coisa alguma. Se a gente observa que no último quadrimestre, que fecha em junho ou julho, nós pedimos para o nosso analista econômico fazer os impactos. A economia, a arrecadação de Limeira cresceu e nem verificar algo que pudesse ser feito pelo servidor foi feito. Hoje mesmo, vocês me chamaram num dia bom, teve mesa de negociação hoje, mas eu ainda brinquei com os secretários do prefeito. Falei, não, essa é uma mesinha de informação, né? Porque chega lá, eles perguntam para a gente o que é que tem. Então, o servidor precisa ficar atento, os trabalhadores precisam ficar atentos, que acaba virando uma mentira esse negócio de mesa de negociação, né? Os caras só faz mesmo se for na pressão, infelizmente, né? Porque se tem uma mesa de negociação permanente, deveriam toda a mesa pensar e dar um retorno do que se pode ser feito. Mas não aconteceu hoje, novamente, foi só uma mesinha para tirar dúvidas e mais nada. Nice, essa mesa então não resolve nada, né? Para mim, já estava negociado pelo menos uns 9% para 2019. Não resolve. E, aliás, o Mário precisava começar a se preocupar. É um dos 3 últimos governos que foram os quais eu negociei. Ele tem sido o que menos leva novidade na mesa, informação assim na mesa de avanço, né? Se as informações que nós pedimos do dia a dia saem com rapidez até. Porém, pegar o orçamento e dizer, vou pensar em melhorias para os servidores, não tem tido. A gente está lá com o Estatuto da Guarda parado, que precisa de revisão, inclusive com ordem judicial para que se nomeie o comandante. Como o comandante é dentro do Estatuto da Guarda Municipal, eles, para não nomear, também até hoje não nomeou a comissão, estão dizendo que nomeia essa semana, mas toda vez que a gente vai é a mesma coisa. As monitoras aguardando a redução de jornada, os professores e diretores aguardando o impacto da tabela que nós apresentamos, e não vem nada disso. Se você observar, pegar o crescimento da arrecadação, você vê que está mantendo a projeção que eles mesmo disseram que era o ideal, e está crescendo, e eles não repassam para o servidor. Então, é só com greve mesmo que funciona. O sindicato representa quantos servidores?
chega Então, a gente representa todos os servidores da base, que inclui educação, saúde, GCM e os serviços urbanos lá, né? Tudo, os demais serviços. Então, deve ser 7 mil, uma média de 7 mil trabalhadores. Nossa, 7 mil. Não é poucas pessoas, né, Wagner? Eu acho que eu acho que a prefeitura deveria ter olhar com mais carinho, porque são 7 mil famílias, né? A mesa precisava ser séria, né, Geraldo? Ela precisava, por exemplo, eu não posso em março, que eu não sei ainda quanto eu vou arrecadar, porque a nossa data base é no começo do ano. Mas a gente observa que já estão agindo de má fé, né, a Prefeitura de Limeira. Eles chega em março, diz que não tem, aí eles fazem uma projeção que os nossos analistas econômicos diz vai se concretizar a projeção, pode dar aumento, aí depois que passa a campanha salarial, as conversas só ficam em conversinha de probleminhas corriqueiro, de recadastramento de servidor, readaptação, mas o que é melhor mesmo, que é pensar a situação econômica e melhorias para o servidor, o discurso não muda, a mesa é só de enrolação mesmo. Mandar um abraço aqui para o Bernair, Finâncio, que está nos assistindo, o Vaguinho Silva, lá da Liga, tá dando risada que eu falei que ia passar perfume aqui para participar do HD agora, né? Mas, Onice, eu acompanhei esses dias aí, vocês foram até a Câmara Municipal com as monitoras, exporam alguns problemas lá, e a prefeitura falou que era mentira. Mas eu li lá o que foi apresentado, e é tudo verdade. E só a prefeitura que não vê. Se você não é mais, você teve filhos, me lembro uma vez que eu vim aqui, você teve filhos eu tenho na ainda, rede. E estava sem professora. Isso. Então, as monitoras, quem estava ali, não era nem só a direção do sindicato falando, sim as monitoras de base, que foi falar com a comissão e pedir apoio, fazem 10 anos, não é só responsabilidade desse governo, mas ele também, né? Ele que está agora. 10 anos que nós discutimos a redução de jornada. A redução de jornada para monitores, ela está acontecendo no estado de São Paulo como um todo. As prefeituras vêm discutindo isso, porque, para quem não sabe, as monitoras são aqueles trabalhadores e trabalhadoras que cuidam das crianças, né, uma média de 0 a 6 anos. Quem é mãe sabe que isso não é fácil, cuidar de uma criança em casa. Então, imagina você ter que pegar o bebê, mais que um bebê todo dia, tem que trocar, tem que dar o papá, tem outra criança correndo que você tem que verificar para não se machucar, você tem que brincar com essa criança. Então, criança é gratificante, porém também ela suga energia, né? Não é mentira, a gente não tem necessidade de estar mentindo, falta, como é que se diz? Estrutura. Primeiro que elas recebem muito pouco, deveria melhorar. Depois que falta estrutura, não tem brinquedo suficiente nas creches para que as crianças as monitoras possam desenvolver as crianças. Tem desvio de função, porque tem tarefa que eles estão pedindo para fazer que não é. Eu vou te fazer uma pergunta em cima dessa, viu, Wagner? Desculpa até. Informações que eu tenho extraoficiais, que está faltando muitos professores na sala de aula, muitas vezes o monitor está cobrindo vagas. Isso é verdade ou não, Lucia? Isso é verdade. A Secretaria da Educação sabe que isso é verdade. Eu até tem momentos que, inclusive, os monitores têm até feito vistas grossas, porque sabe que essa criança, se a professora faltou e não tem um substituto, o monitor sabe que essa criança não pode ficar desamparada, então o monitor fica. Porém, é direito da criança ter aula com o professor. Então, o município tem que criar uma política onde facilita as substituições, Geraldo. O que acontece é que cria um processo seletivo, não verifica qual o tamanho da demanda para mandar fazer exame médico, para facilitar mais pessoas serem chamadas, não faz mais concurso público, né? Porque teve um concurso do passado, um concurso que essas pessoas não foram chamadas. Desculpa até te cortar. Não foram chamadas. Então isso, eu estou te falando que eu falei que você viria aqui, muitos professores me pararam. Geraldo, pergunta o que está acontecendo. Então, tem monitores dando aula, falta professores, e tem professores que fizeram concurso ano passado e não foi ainda chamado. Por que está acontecendo isso? Então, tem concurso para ser chamado, chamaram umas vagas, mas chamaram muito pouco, e, de fato, o ideal
é fazer a chamada. Esse ano que vem vai se complicar mais ainda, muitos professores estão se aposentando entre esse ano e o ano que vem. O que observa é que eu acho que a prefeitura não tem observado a demanda, por exemplo, feito um calendário de quantas aposentadorias vão ter. Os afastamentos também são muitos, né? A área da saúde, por ser bastante desgastante, você há de convir que há uma cobrança muito grande. Você cuidar de uma criança, filho de outra pessoa, claro. Você tem que ter um cuidado. Então, isso te cria um desgaste. Então, os afastamentos também, eles são bastante. Afastamento médico, aí vai ter essa falta de professor também, mas é porque também precisa ser feita a redução de jornada, né? Enquanto o professor tiver tendo que trabalhar em 2 cargos, não fizer jornada única e pagar bem por essa jornada, vai ter muitos afastamentos mesmo. Então, é preciso pensar na qualidade da educação e pensando na qualidade desse profissional que atende a criança. Por que a educação no Brasil, né, Wagner? Todas as pessoas que lidam com a educação no Brasil não vai para frente. Eu estou dizendo o seguinte, porque hoje se fala muito em violência. Uhum. O PSDB só fala em construir, o PSDB só fala em construir presídio. Então, não se fala em construir escolas. Deveria construir escolas. No entanto, que o Bolsonaro está em primeiro, está nas pesquisas, estava em primeiro lugar. Na sua pesquisa. Não, na minha pesquisa. Mas devido à violência, né? Porque as pessoas acham que vai se armar todo mundo. Por que não se pensa em escola? Educar. Porque educar, você tornar o cidadão mais consciente, né, Geraldo? Quando você educa de fato, você permite que esse aluno, que esse adolescente faça uma reflexão da vida, faça uma reflexão do mundo, aprenda mais, ele vai questionar mais, né? Sim. Porque daí esse candidato que você está falando que está em primeiro lugar, o candidato que diz para ter arma na mão de criança, não é verdade? Sim. Armar a população como um todo. E tem pessoa que ainda aplaude. Então, pensa bem, um adolescente, do jeito que a gente já tem, com a educação que está vindo aí, armado. Então, não querem que a população tenha informação e educação de fato. Tanto que você ouviu alguns candidatos dizendo aí que vai terceirizar a educação, que vai pegar o dinheiro do município e pagar para a escola pública atender os nossos filhos, né? É absurdo, né? Então, você vê que é absurdo. Você observa, se você observar por aí as creches, a educação municipal de Limeira, ela não perde em nada para particular. Não. Os professores da rede têm uma puxa qualificação e não é a prefeitura que dá a qualificação. Nós, por consciência, buscamos a nossa qualificação. Eu sou formada pela Unifesp e não foi a prefeitura que deu. Eu fui atrás e busquei a minha formação por amor à profissão. Daí você pergunta se eu ganhei um tostão por isso? Não, não ganhou. Ninguém viu que você foi lá buscar mais informação. Então, a verdade é que não querem educação de qualidade. Gente que tem educação de qualidade pensa, reflete, e esse reflexo aparece na hora de votar. O PSDB, eu falo abertamente PSDB, porque o PSDB foi um dos partidos que mais, né, prejudicou a educação no estado de São Paulo. É um dos que mais prejudicou a educação. Não, sim, não tem investimento, o PSDB não teve investimento em educação, não construiu, inclusive fechou salas e superlotou outras, que é uma prática muito da direita de fazer esse tipo de coisa. Tinha 30 crianças, nossa, saiu 10, ao invés de formar, né, deixar as classes com 20, eles unificam a sala e faz com 40. Não vai ficar 2 com 20, vamos unificar e fazer com 40, ao invés de melhorar a qualidade da educação. Então, você tem toda a razão, o PSDB é o partido que menos valorizou a educação, pelo menos no estado de São Paulo, você não vê nenhum projeto voltado para a educação, e sim mais cadeia, fechou muitas salas de aula, tem uma proposta que me parece que chegaram a fechar, acho que 20 mil salas de aula, você vai juntando. Fechou uma em Limeira, fechou outra em tal cidade, você vai juntando tudo. Você tem um quadro aí de muitas salas de aula fechada. Mas educação, eu acho que ela tem que ser prioridade. Você vai falar, saúde, primeiro educação. Por quê? Quem tem educação, por exemplo, investe mais na sua saúde. Sabe por que eu estou te falando, Wagner? Eu vi agora, eu estava assistindo um canal de televisão, e uma candidata
E ela questionou, o repórter questionou, ela falou Estava assim... assistindo o canal que nós não assistimos. O canal que vocês não assistem. É. E ela estava falando em fazer um hospital na região que tem mais presídio e construir um hospital para presidiário. Eu não sou contra, mas olha para você ver aonde chegamos. Aonde chegamos? Ela falou em construir um hospital só para presidiário. Então tem muito preso, né? Tem muito preso. Ela construiu um hospital só para isso? Só para isso. Por que então não se investe em cultura, educação? Sim, para evitar que vá pessoas presas. Não é que vá pessoas presas. Wagner, hoje eu estou falando demais. Vai você. O Cezinha Rodrigues, que é um bolsonarista, isso, ele está falando abraço. assim, ó. Boa tarde, Wagner. Fala pro Geraldo para informar aí que o Bolsonaro ganhando, as armas não será vendido na banca de feira. Então, mas acontece o seguinte, Cezinha... Ele tá te repreendendo aí, não, ele é bolsonarista. Acontece o seguinte, Cezinha, a arma não custa R$100, R$200. Quem vai ter arma? Quem tem dinheiro. Uma arma custa 4, eu já pesquisei. O Vaguinho tá fazendo uma pergunta difícil para Nicinha. Vai. Espera aí, uma arma custa 4 a 8 mil reais. O cidadão comum não vai ter arma, Nicinha. Eles vão armar quem é? É quem tem dinheiro. E nós vamos continuar na mesma. Não, e aí todo mundo vai começar a querer o pobre já tem arma. O pobre, entendeu? Não tem que ter. É verdade que não vai ser, como diz o menino, não vai ser na feira. Mas lembra que teve uma campanha de desarmamento que as pessoas, inclusive, passaram a refletir sobre a questão do uso de arma, porque o uso de arma, ter arma de fogo em casa, por exemplo, muitas mortes aconteciam, inclusive em família, porque aquilo estava num acesso muito fácil. Então, a pessoa, na hora de um rompante de loucura, ela pega aquilo ali e faz uma bobagem. Quantas crianças acabaram se matando em casa porque tinha arma de fogo em casa? Quantos bandidos chegou a entrar em casas e usar essa própria arma, né, dessa família e acabar matando a família? Eu acho que não, essa questão de armamento do país de novo, isso está tão fora de moda. A gente tem que investir em segurança pública, investir em educação, para que as pessoas não queiram ficar matando a outra e tirando o que é do outro. E outra, pagar melhor os policiais, a guarda, ter um salário digno para que eles não façam bico e combater melhor a criminalidade. Só Sem isso. Dúvida, isso. Entendeu? O Vaguinho tá mudando de assunto, porque esse assunto eu ia deixar para meia hora final. O Geraldo já entrou, porque ele é bolsonarista também. Não sou, não. Não sou Bolsonaro, ele não. Entrou nessa questão que não era para entrar agora. O comunicador não é. O Vaguinho, o Wagner Silva, tá perguntando: Nicinha, qual a ligação entre o sindicato e o clube dos funcionários? E quantas anda essa relação? Então, Vaguinho, é complicado. O Clube dos Funcionários, ele é uma associação que não tem relação de poder do Sindicel sobre essa associação, infelizmente, porque aquele clube se dá Clube dos Funcionários, né? E nós, do Sindicato dos Servidores, não tem poder lá. O que tinha no passado, logo que eu assumi a direção do Sindicel, era uma parceria com o Clube dos Funcionários, né? Pagava lá uma taxinha de R$20 e a família podia usar o Clube dos Funcionários. Porém, nós começamos a observar que o clube tinha gente fazendo uso daquilo meio que particular. O bar era para associação, o baile acabava não indo para o servidor público em si. A gente começou a questionar. Na medida que nós começamos a questionar, inclusive pagava os R$20 e a piscina estava suja, e um dos sócios mais antigos de lá, que era o senhor Oriente, ficou doente, o resto da associação, que nem acho que é associação, tá? Um dos filhos do senhor lá, acabou não querendo mais ter o convênio com o Sindicel, mas o Sindicel tem pedido para os advogados ver o que fazer para essa associação ser de fato, esse clube ser de fato do servidor, mas a gente não tem poder nenhum lá. Porque foi fundado à época, muito tempo atrás, para ser do funcionário público. Né? Aquele clube dos funcionários era clube dos funcionários. Mas ele tem uma associação à parte, entendeu? Foi criada essa associação. Isso, ela foi criada essa associação. E essa associação é forte, assim? Ela não é forte. Você pega, é tudo gente aposentada de anos, mas que os filhos dessas pessoas, para a gente resolver, tem que ser judicial. Eles é que estão comandando aquilo como se fosse
a associação. Mas não é uma associação forte, mas o servidor, por outro lado, o dia que nós chamamos para ir para a Assembleia, deveria ter lotado a Assembleia para a gente discutir aquilo lá. Aí foram ainda algumas pessoas na Assembleia, mas foram poucas. A gente tem discutido, um dos sócios antigos, que é o Soriente, um senhor que é uma graça, porém já está muito idoso e não consegue dar conta, mas eles vão reconhecer isso, né? Porque aquele clube na mão do funcionário público são 7 mil, mais umas famílias, daram umas 15 mil pessoas voltando a utilizar aquele clube e fazendo ele voltar a ser o que ele era quando foi fundado o clube. Inclusive, né? A prefeitura. Se não, já falei para vários prefeitos isso, se não vai jogar isso para a mão do Sindicel, para que ele possa cuidar para o servidor, a prefeitura deveria resgatar aquilo ali. É uma área enorme de terra, até onde a gente pesquisou, parte é da União, né? Da União que faz açúcar, do governo federal. Fizeram uma doação para o município, que fez a doação para essa associação. Só que para o servidor mesmo, não tem servido nada, infelizmente. Porque nós tivemos na coletiva aí o Wagner, do prefeito, né, Wagner? Ele fez um investimento muito alto na parte de esporte. Hein? Então, podia estar usando aquilo. Uma área de esporte, o prefeito Mário Butione, né, Wagner? Nós tivemos lá, eles fizeram um investimento altíssimo na área de esporte. Vai ter. Mas não esqueça da educação nem da saúde, viu, prefeito? O projeto... É isso aí, bater bolinha só não dá. Limeira ativa e saudável. Muito bonito. O projeto é muito bonito, inovador, com plantas atualizadas, muito bem feito. E participei da coletiva, fiz uma pergunta só nisso. Qual? Você entrega até 2020? Ele riu e disse, não, é muito fácil essa pergunta sua para responder. Eu entrego até julho de 2019. São obras gigantescas. Muito bonitas. Muito bonitas obras. Na minha visão, ele não entrega em julho. Ele falou que entrega. E foi a única pergunta que eu fiz. Ele desdenhou, disse que era fácil de responder e que entregaria em julho. Então, mas eu tá gravado, pensando, né? Tá gravado. Né? Eu faço novos... Porque cada um quer inventar... Quando eu assumi o Sindicato de Servidores, a antiga gestão tinha comprado aquela área que a gente tem lá do Clube do Servidor. E deixou toda a dívida para a gente. Ao invés da gente inventar outra coisa, a gente pagou aquela dívida e melhorou aquilo que já estava. Agora, a minha preocupação é que as pessoas, os governos de Limeira vai assumindo, cada um quer fazer a sua obra faraônica, mas não se preocupa com o que já está para ser arrumado, né? A gente tem um monte de coisa para investir, como, por exemplo, você vai naquela escola Rafael Leite, coitada das merendeiras, o refeitório. O negócio é um ovo e elas têm que fazer 3 intervalos e aquele barulho imenso lá. E aí eu penso em fazer outras obras bonitas e faraônicas, mas não penso em dar um jeito no que já tem. Isso me preocupa. Fazer a manutenção do que já existe. Do que já existe. Eu falo que em Limeira, fica mais barato do que construir. Em Limeira, a gente tem tanta coisa pronta que se os governos entrassem, fizessem a manutenção do que existe, reaproveitasse o que existe, já daria conta, não precisava inventar muita coisa. Sobraria dinheiro para a saúde, para educação, sobraria dinheiro para segurança. Não, cada um quer fazer sua obra para ficar na história. Não, aquela entradinha que tem lá, a gente vem de Americana, lá de Campinas, entra, né, lá em Limeira, que entra para o Parque Hipólito. Construiu aquilo, ficou lindo, fez plantinha, tudo. Eu não vejo, que é o posto de, como é que é? Agora ali... era o posto de atendimento ao... tipo informação da cidade. Informação da cidade. Agora virou uma base da Polícia Militar. Então, constrói um negócio que acha que era para ser. Veja bem, você acha que... Eu não sei qual a necessidade, se um bairro precisava ter mais a polícia rodando nos nossos bairros periféricos, ou se é naquela entrada. Aquela entrada ali, eu acredito que é por causa das joias. Das joias? Semijoias ali na entrada, né? E outra ali tem que ter um semáforo. Porque aquilo ali já virou um caos. A gente não consegue passar. Já virou um caos aquilo ali, né? E uma lombadinha lá no... Não, mas eu vou conversar com o prefeito. Mais eu não uma vou lombada? Não, uma lombada só. Ou realmente ali o pessoal do Parque Sabiá ontem me cobrou. Geraldo,
E aí, minha situação? Tem lugar que precisa e não tem, né? Tem lugar. Onice, nessas obras também do prefeito vai fazer, lá que a gente viu na coletiva, ele vai mexer nos postos de saúde também, tá reformando bastante, mudando com plantas também inovadoras, modernas, vai modernizar todos os postos de saúde também. Eu espero que, dando qualidade, né, para os trabalhadores, para as trabalhadoras que tiver lá, eu espero que sim. O problema é que é isso, eu falo, sempre às vezes eu converso com o staff do Mário, para de fazer coisas escondidas, sabe o que parece aquele povo? Aí uma hora eu vou apresentar tudo e a gente não sabe o que está fazendo, então a gente acaba dizendo, eu não estou vendo fazer nada. Então poderia na mesa de negociação, por exemplo, hoje ter apresentado as modernizações que estão dizendo que vai fazer no posto de saúde, mas eu ainda não vi. O do Jardim Planalto mesmo vai ficar aparecendo Isso na planta? Ou começou? Na planta. Eu concordo vai com a ficar Anicinha, aparecendo uma Unimed. Né? Os que estão mexendo também, as plantas são inovadoras. Isso. Não, eu concordo com a Anicinha. Cores eu acho vibrantes. que deveria mostrar, viu? Cores vibrantes, jardinagem bonita. Os postos de saúde vão ficar chique. Hein? É legal. Você já vai sarar só de chegar. Que bom, que bom. Eu concordo com a Anicinha. Eu acho que ele tem que mostrar, sim, mostrar o que está fazendo. Eu acho que tem que pôr. Não, tem que mostrar. Mas aí parte de quem? Assessoria de imprensa, o pessoal que trabalha ao lado dele, né? Mas mostrar a assessoria o que vai fazer dele, de né? fato, né? Eu não posso ter. Olha, eu vou dizer para vocês. Eu não posso dizer que em julho do ano que vem vai ter um mega projeto para esporte em Limeira, que as UBSs vão ser todas reformadas sem o material humano ter nenhum investimento, porque toda hora que você vai lá fala que não tem dinheiro. Ele pode fazer a coisa mais linda que quiser, né? De esteticamente. Mas se não precisa ser contratado mais médicos, é preciso ter a qualidade no atendimento. E para ter essa qualidade, por exemplo, eu preciso valorizar esse servidor. Acabar com as filas. Acabar com a fila. A UPA do Abílio Pedro está parada, não tem funcionário. Não tem médico. Então. E aí eu vou inventar outra coisa ao invés de resolver isso. Apesar que eu vi, aí acho que saiu, acho que não teve ainda. Ou seja, parece que já teve, mas teve um concurso aí pedindo acho que 2 médicos. 2 médicos? 2 médicos. Mas tem que contratar mais funcionário público também, né? Porque tem que ter atendente, tem que ter a faxineira, tem que ter a verdade, isso, eu acho que precisa otimizar. Acho que vai uns 15 funcionários, né? Eu acho que precisa otimizar, porque assim, tem muito servidor que eu também vou dizer que eu não sou a favor disso. Eu acho que quando eu presto concurso público, eu preciso me dedicar. Mas o que acontece? Tem servidor que passa no concurso público e depois ele tira a licença sem vencimento para ir tentar outras coisas na vida e aquela vaga fica lá. Mas ele tira a licença sem vencimento por quê? Ele arrumou outras oportunidades melhores, tentativa de melhorias da vida. Se a prefeitura desse essa melhoria, ele não precisava ficar tentando lá fora. E né? por que não pede exoneração do cargo? Isso eticamente, eu vou dizer para você que eu sou a favor. Eu sou assim, se eu quero viver a minha vida, eu não posso atrapalhar a população. Eu deveria pedir exoneração. Porém, o Estatuto do Servidor dá esse direito, que a pessoa tira uma licença de 2 anos. Que é uma vergonha. Me desculpa, isto é uma vergonha. Eu vou te falar outra coisa, Anicinha, a respeito disso, Wagner, que eu tive muitas vezes aqui na secretaria, quando eles estão distribuindo aula, como se... atribuição de aula. Atribuição de aula, Wagner. A professora vai lá e pega. Ela pega aqui no Jardim do Lago, ela pega ali, vamos dizer, no Belim Almeto e pega um lá nos Pires. Ela não tem condições de chegar nos 3 lugares ao mesmo tempo. O que ela faz? Ela vai, como ela é classificação, a Anicinha vai explicar isso, ela pega os 3 lugares. Aí, por exemplo, a minha esposa, que é professora, chega lá com a malinha, volta para casa sem nenhuma, mas sem nenhuma. Aí o que acontece depois? Convida a minha esposa para dar aula nos Pires ou para dar aula lá no Tatu, que a mulher pegou. Você entendeu como é que é? Aí fica aquele negócio vago lá. Então, o que é isso? Por que isso? Eles aceitam esse tipo de atitude de um professor? Primeiro, deve ser, esse caso, se pegar em 3, é o especialista, tá? Que ele é de educação física ou ele é de artes. Aí eles fazem, às vezes as aulas estão picadas e não tem aula próximo para todo mundo, então a vida do professor não é fácil. Para ele sobreviver, ele pega dividido nesses 3 lugares, né? O que é ruim. Mas não dá tempo dele chegar.
ele acaba tendo que chegar, tá? A não ser que ele larga depois. Ele larga depois, que depois começa a chamar os professores que estiveram lá, Wagner. Começa a chamar, olha, lá no Tatu tá tendo vaga, no Novo Horizonte tá tendo vaga. Mas a culpa não é desse professor, porque ele vai lá, Geraldo... A atribuição que tá errada, né? A atribuição, ela permite isso. Enquanto não fizer jornada única, não vai resolver esse problema. O dia que falar assim, olha... vamos pensar, se fosse 5 mil, 2 salas, aí eu te pago 4 por uma, todo mundo largava uma. Claro. Agora, o problema é que fez uma reestruturação onde os secretários que caem do nada ganham um emprego de 13 mil reais e uma professora 2. E olha lá, hein? Aí olha lá. Nisso, o Cezinha quer tacar fogo aqui, ó. Taca. 7 Bolsonaro. Funcionário público e nenhum vereador, muito estranho. É assim, é verdade, eu também acho bastante estranho, porque se o servidor tivesse cabeça, eles teriam me eleito naquele momento como vereadora. Porém, Cezinha, nem todo mundo que é servidor público, ele vai votar num vereador servidor público. A campanha mais difícil que existe é a de vereador, tá? Porque assim, o cara vota no médico que deu a consulta para ele, né? Ou o cara vai votar no radialista que fica o dia inteiro na rádio falando na cabeça dele e tendo oportunidade de fazer campanhas de alimento, de roupa. O sindicalista não tem esse tempo. Mas é esse número de servidor público, talvez ele esteja questionando a legitimidade do Sindicato de Servidores, só que o Sindicato de Servidores está lá para quem quiser disputar as eleições. É uma igreja que tem sido reeleita. É uma igreja que elege o seu membro, né? Por troca de favor. Por trocas de favor. Então tem isso. O sindicato não tem essa condição de fazer essas trocas de favores e nem eu defendo isso. Por isso eu estou, por exemplo, hoje eu e o Geraldo tocando na ferida da licença sem vencimento. O Geraldo dizendo que é contra, e eu também sou. Como sindicalista, eu deveria passar a mão na cabeça e falar, é direito dele. Não, eu acho que a população é direito dele, então eu faço cumprir esse direito, porém, é um direito que acaba prejudicando a população, não tenho dúvida. Eu acabei de contratar um médico, aí ele pode pedir licença sem vencimento 2 anos. A prefeitura tem como contratar outro? Não tem. Então isso dificulta. Mas eu acho que o servidor deu um tiro no pé, não me elegendo vereadora, porque depois eles falam assim para mim, vai lá e pede para os vereadores apoiar nós. Eu já estaria lá apoiando eles, mas como eu não sou carreirista em política, tá? Para mim é muito tranquilo isso, porque eu sou formada e professora. E esses vereadores de primeiro mandato, né, Wagner? Já são candidatos a deputado estadual, deputado federal. Eu já não estou entendendo mais nada, Anicinha. Porque eu acho que se você, igual o Dória fez em São Paulo, abandonou a prefeitura. Sou contra isso. O Dória abandonou a prefeitura para disputar o governo do estado de São Paulo. Eu vou ser sincero, eu conheço pessoas que fez isso, gosto, mas eu não votaria. Eu acho que o candidato precisa cumprir, pelo menos, o primeiro mandato dele para aprender ali o que ele se prestou a fazer e depois, sim, fazer... Eles não conseguem cortar uma árvore com o prefeito, eles querem ser deputado. São uns vereadores muito fracos. E tem uns carreiristas lá, igual o Jorge de Freitas, que saiu candidato também, que não fede, não cheira, não faz nada, fica só acumulando riqueza e não consegue nunca aprovar nada, não tem nada de benefício da população. Ele acha que conseguir atravessar uma consulta ou cortar a árvore já é motivo para ele sair candidato a deputado. Não faz mais um discurso. Jorge de Freitas mesmo é um acomodado. Ele não é mais vereador, ele é acomodado que está ali só para pegar o salário. Então está faltando vereadores na Câmara Municipal, vereadores competentes. Eu desafio qualquer um a vir discutir comigo aqui lei orgânica do município, regimento interno da Câmara Municipal e Constituição Federal. Nenhum de vocês sabem nada e nem se procuram a saber. Nem se preocupa, fala assim, hoje eu vou ler tal artigo da Constituição. Não fazem bosta nenhuma e estão aí só para pegar o salário. Calma que nós já temos tem um que está tentando processar. Já tem um aí tentando processar a gente. Tentando não, processou. Processou, mas ainda não vou te falar. Quero dizer que eu nunca vou usar advogado, tá? É eu mesmo que vou discursar. Então vocês estão vendo eu falar aqui, vocês vão me processar e é eu mesmo que vou me defender para o juiz. Então vocês vão ter que me aguentar lá
discursando. Nicinha, Tá aqui o Pedro Benedito falando que gosta de ouvir a Nicinha falar, dizendo que a Nicinha é uma grande mulher e tá elogiando muito você. Nicinha, Parabéns, Pedro. Olha que grande homem reconhecer uma grande mulher. E a dona de Janira também, que é sua mãe. Minha mãe? Nossa, Dona de Janira não perde um, viu? Beijo, mami. O Pedro falando da sua mãe. Ah, tá. Beijo aí pra ela também. Olha aqui, vou entrar no assunto mais polêmico. Não, Falta 25 minutos e o Geraldo tá falando demais. Não, antes de entrar no assuntos polêmicos, eu gostaria de perguntar a o seguinte: nós temos um prefeito que está com 18 vereadores ao lado dele, Nicinha. São 18 vereadores. O que acontece? Porque ele tem a maioria. Essa cidade era para estar andando nem a vapor, era para andar a jato. É que eu não acho isso, sabe, muito saudável. Você Também não, eu não acho que o Radich teve a maioria e teve dificuldades de avançar, porque eu acho que quando você tem uma boa oposição, o Mário está com a maioria e dificuldade de avançar, quando você tem uma boa oposição, ela também te faz, às vezes, ajuda e muito se mexer. E outra coisa, mesmo que não fosse oposição, o vereador ele tem um papel diferente, né, do executivo. Não vou nem cobrar tudo isso que o Wagner está cobrando dos coitadinhos, saber todas essas leis, mas está no meio mas tá lá do para povo. isso. Sim, mas não é só isso que vai qualificar. Você não vê um projeto de lei para beneficiar, para que a população possa avançar, discussão dentro dessa Câmara mesmo, para que as coisas possam acontecer em Limeira, as audiências públicas, mostrando para o povo o que é. Não adianta fazer audiência pública 9 horas da manhã, que o peão está na fábrica, o servidor está no seu local de trabalho, né? Então, isso precisa ser fora do horário de trabalho, mas, infelizmente, a população ainda está elegendo vereadores em Limeira pensando nessas coisinhas pequenas. Ele não pensa que esse vereador tem um grande papel. O vereador, se ele for investigar, cumprir o papel dele mesmo, que é fiscalizar o executivo, ele ajuda muito a população. Ô Nice, você foi lá, você foi atendido pelos vereadores. Só vereador bom você foi atendido. Né? E daí eles terminaram a reunião e falaram para você, faça um ofício e nos apresente aqui que nós vamos investigar. Você acha que precisa você apresentar um ofício para eles investigar? Não, eu achei também meio contrassenso, porque para mim, se eu já estava numa comissão, primeiro a gente ido ali para fazer uma conversa meio que informal, isso. Aí depois, de repente, eu vi que já tinha virado protocolo e estavam mandando gravar e registrando. Mas para mim tudo bem, porque eu falava no informal, eu ia falar também no protocolar. Eu também achei desnecessário, mas fiz, porque eu quero muito ajudar assim, as monitoras, já que eu estava falando ali, eles poderiam ter ido, que é papel deles. Tanto se você ouvir a gravação e eu falo para o vereador, não, esse é papel da comissão e verificar tudo aquilo que a gente estava falando. Não precisava da gente fazer como uma denúncia. São coisinhas que você vai vendo no dia a dia, que se existe uma comissão da educação, uma comissão da saúde, comissão de justiça, eles têm que ir fazer esse papel de investigar. Eu também acho que não precisava. Tipo assim, né? Vocês apresentaram o problema e tal, ninguém nem se preocupou em ir lá ver, e olha, quase que eu falo coisa que ia dar processo. Não. Quase, segurei. E eles não têm nem um filho na escola pública, porque senão eles já saberiam os problemas. Se eles tivessem pelo menos o filho, sobrinho, vizinho, que vai na escola pública e eles estivessem preocupados, eles já saberiam que tem o problema da falta de professor, que tem o problema da falta de brinquedo, que tem o problema disso. Mas as diretoras, por amor à profissão e por amor aos alunos, se esforçam, conseguem verba, fazem rifa, fazem isso, tem uma verba federal que vem, tem uma verba municipal que vem, e elas acabam se desdobrando para conseguir melhorar a escola. Mas nem sempre dá, porque tem escola que tem muito problema e as diretoras tentam fazer o dinheiro aqui, usar para reformar, usar para não sei o que, usar para não sei o que, e acaba que não consegue, porque o dinheiro vem assim, Geraldo, ó, chega em outubro, você já tem que gastar em novembro, né? Então, só que agora as diretoras estão mais espertas que vocês, estão fazendo planejamentos desde janeiro, a hora que vocês mandam a verba, elas já sabem tudo que elas vão gastar. Então, vocês não estão conseguindo mais fazer elas te devolver o dinheiro, elas estão gastando.
né? Mas é um esforço danado para poder fazer. Muito grande para ter que gastar. Inclusive, às vezes você tem que combinar com um profissional, porque não é fácil achar um pedreiro da noite para o dia. Então, não sabe a hora que chega, você não tem esse pedreiro para fazer o serviço, muitas vezes já chegou até não conseguir usar a verba e ter que devolver. O Vaguinho, que sempre foi funcionário de empresa, ele tá me enchendo o saco para me perguntar, tá falando que eu tô blindando a Anice e não tô perguntando. Qual Vaguinho? O vereador ou da Liga? Não, o Vaguinho da Liga. Ele Liga? falou sobre as regalias, se é justo essa regalia de já entrar e pedir 2 anos de afastamento. Claro que não, Vaguinho, isso é uma vergonha. É que isso é Eu tô falando na frente da Anicinha porque isso é vergonhoso. Essa coisa é muita vergonha, eu sinto. Não, Vaguinho, ele primeiro que não entra e já pede 2 anos, tá, meu querido? Tem que passar um período probatório, tem que passar 3 anos. Mas eu também, isso tá, como sindicalista, eu faço a defesa do servidor, eu tenho que fazer o que está na lei. Então, a lei diz que a pessoa tem direito de tirar esses 2 anos. Eu, como pessoa e cidadã, sei que isso ele prejudica, né? Como eu disse, se eu acabei de contratar um médico, e o médico tem um direito de tirar 2 anos, vamos pôr uma monitora também. Se contratou a monitora é porque precisava. Quando tira essa licença, ela prejudica sim, porque não tem como pôr outra pessoa no lugar, porque esse cargo é dela. Então, eu não quero ser blindada mesmo nisso, não é direito e eu vou ter que defender, tá? Você perguntar, mas Nice, você vai na justiça ter que defender esse direito? Claro, ele está no Estatuto do Servidor. E deveriam roubar, desculpa, Alicinha, deveriam derrubar esse estatuto, derrubar... Na verdade, a gente já mudou, viu, Geraldo? Na próxima, que a prefeitura também é lenta. Nós já fizemos modificações no estatuto e algumas coisas mudaram, porque ia ser pior, porque antes você podia tirar 2 anos e mais 2 anos, tá? Que é uma vergonha. Foi o caso do prefeito, como delegado, pior. ele fez isso, Isso, que é vergonhoso. O Estatuto da Guarda não foi resolvido ainda. Você sabia que eu fui a primeira pessoa, junto com o... Como que era o ex-presidente? André. Não, o ex-presidente do Sindicel. Lourenço. Eu e o Lourenço fomos o primeiro a sentar. Eu sentei na mesa do Sindicel e digitei todo o Estatuto da Guarda Municipal e algumas partes do Estatuto do Servidor. Eu, como assessor de vereador à época, eu sentei e fiquei lá até altas horas para a gente brigar para sair o Estatuto da Guarda Municipal. Né? Na época, nós tínhamos amigos lá da Guarda Municipal, então nós brigamos para sair o Estatuto. Na época, e tinha que sair até tal período, e o Lourenço não tinha ninguém para digitar, e tinha um advogado, E não saiu, viu? E corremos para sair, e desde aquela época ainda não saiu o Estatuto? Assim, não saiu, saiu o Estatuto depois na nossa greve de 2009, quando nós fizemos lembra que teve aquela greve da Guarda, por causa de hora extra, aí a gente não aceitou mais as horas extras e quisemos o Estatuto da Guarda, daí foi... No governo lá do Silvio, a gente fez o estatuto, mas só que aí a gente deixou uma cláusula que o estatuto precisa ser revisado cada 2 anos. E aí não foi revisado até hoje, então a nossa briga ele precisa ser revisado para criar a carreira. O Estatuto da Guarda em si, a gente conseguiu fazer ele, acho que em 2009 teve a greve, depois acho que até 2011 saiu. Mas ele precisa ser revisado para criar a carreira e melhorias nele, né? Tudo que é feito é bom, mas precisa ser melhorado. Antes de você terminar, eu vou entrar numa polêmica. Não, eu tenho coisa para falar e você não deixa. Não, vou entrar só numa polêmica. 15 minutos vai acabar o programa. Só numa polêmica. É igual os militares, exército. O militar, ele morre, a esposa dele morre, a aposentadoria passa para os filhos, para as filhas, porque se casar, perde a aposentadoria. Então, nós temos, se eu não me engano, 100 mil filhos de militares com aposentadoria dos pais que faleceram. É errado, né? O trabalhador comum não tem isso também, Você né? Entendeu? E não é qualquer aposentadoria, não, viu? Mas tem capa filho menor, né? Quando é menor. Agora eu vou deixar o Wagner... dá conta disso. Claro, eu vou deixar o Wagner. Ele é bolsonarista. Que bolsonarista? E ele está me atrapalhando a falar, porque eu vou convidar o nosso telespectador e internauta depois que acabar o nosso programa, não é agora, digitar no YouTube, no Google, Conexão Repórter com
Cabrini, né? Como que é o nome dele? Roberto Cabrini? Roberto Cabrini. Com a data de ontem, 10/9/2018, que ele desmascara a farsa do atentado do Bolsonaro. Né? Aquele rapaz que diz que esfaqueou o Bolsonaro, há um tempinho atrás, ele foi se reunir com o filho do Bolsonaro lá no stand de tiro, onde o filho do Bolsonaro treina tiro, e esse rapaz não tem condições financeiras de frequentar aquele local, que é só para bacana. Então, aquele rapaz que vocês viram com cara de coitado, de trabalhador, de lutador, de uma pessoa batalhadora sofrida, não tem nada a ver, né? Então, ele foi lá treinar tiro com o filho do Bolsonaro, conhecer o local. É uma coincidência que eu gostaria que vocês vissem no Conexão Repórter de ontem, né? E também, ele vive numa casa muito boa, que ele não tem condição de pagar. Ele mudou recentemente para essa casa. Ele tem 4 celulares, um conectado à sua conta pessoal e outros 3 conectados a CPFs falsos. Falsos não, de pessoas, né? Então, eu queria que vocês vissem o Conexão Repórter de ontem e veja e tire suas conclusões do atentado do Bolsonaro, né? Para vocês não ficarem com dó e não caírem nessa ladainha dele de que ele sofreu um atentado, porque ele é a primeira pessoa que põe a mão na barriga na hora do atentado, e na hora que ele é carregado lá, você olha na mão dele, não tem uma gota de sangue, né? Então, vá reparando. E por incrível que pareça, a hora que estão carregando o Bolsonaro, a pessoa que catou ele lá a 15, 20 metros da ambulância do SAMU, do carro que colocaram ele, foi carregando e conseguiu ficar com o pano intacto no ferimento, sem escorrer uma gota de sangue no pano e nem na barriga dele, né? A gente que já sofreu muitos machucados, trabalhador, até cheio de cicatriz, e já sofreu cicatriz, já se machucou jogando bola, já fez isso, já fez aquilo, fez cortinho no alambrado, vê que um cortinho vaza sangue para todo lado. Então, gente, para de ter dó do Bolsonaro, é uma fraude, é uma mentira esse atentado dele. Eu tô querendo um processo federal. É uma mentira esse atentado do Bolsonaro. Parem de acreditar, é uma farsa, porque ele não tem tempo de televisão, é o único meio dele tentar comover você, porque os textos que ele lê na televisão, que escrevem para ele ler, as mentiras que escrevem para ele ler, acabou. Ele não consegue mais ter coisas novas para falar. E num debate político, ele é muito fraco. Então tá na hora de vocês acordarem. Quem vai votar no Bolsonaro por protesto, acorda, não proteste, não vote em protesto para o Bolsonaro, para não destruir o Brasil. Início, o que você acha desse atentado do Bolsonaro? Eu achei tudo estranho também. Não tem essa sua convicção, mas as fotos que mostram é estranha. Porém, eu jamais vou votar em alguém porque ele sofreu algum tipo de ameaça. Se não, vote em mim, porque eu acabei de receber uma no Sindicato Servidor agora. Um cara imenso parou na frente do Sindicato Servidor e mostrou para mim assim. Tá de olho em você? Aí quando eu fotografei ele, porque eu não sou boba nem nada, nessa onda de violência... Ainda mais que teve a ocupação lá do MST, e a gente jamais vai ser contra a ocupação, né? Porque eu não sou a favor da especulação imobiliária, e sim que as pessoas tenham a casa. E ele fez essa ameaçazinha. Então ninguém tem que votar em ninguém por dó, mas sim por ter a certeza que essa pessoa representa, né? Então eu preciso dizer sempre, o que é que eu quero para mim? Eu quero mais... É mais arma na mão que eu quero? Não. Eu quero mais educação, eu quero mais moradia, eu quero mais saúde. Então, eu preciso votar em alguém que tenha essa representatividade para mim. E não esses votos de protesto, esses votos de ir atrás um do outro sem poder fazer a reflexão. Eu achei estranho também. O caso do PT. Depois, tinha que vir para o meu lado. Né? Após o golpe, e agora com a não candidatura do Lula, o Haddad, na minha opinião, não é o plano A do Lula. A tentativa, não sei se vocês viram, o advogado do Lula entrou de novo e a ONU ratificou novamente que o Brasil deveria deixar o Lula sair candidato, porque não foi ainda a condenação em última instância. Porém,
É nítido, né? Vai dizer, porque é petista, mas é nítido quando as pessoas dizem assim, mas a lei é a justiça. Eu não tenho acreditado mais nisso. Eu não né? sou petista. Jesus Cristo não foi condenado justamente, então eu não acho que seja tão justo. O Cezinha Rodrigues está pedindo para você assumir que você é petista. Eu sou. Não, Quem? o O Geraldo? Mas é engraçado, sabe o que começou ontem? O Palocci ontem deu depoimento, né? Agora começa a chegar próximo às eleições, começa a sentar o sarrafo no PT. Não sou petista, viu, Cezinha? A Nicinha quer me levar, mas não sou. Eu trago o Cezinha, ainda trago ele, trago você. Onice, mas o Lula não vai ter, a justiça, né, os golpistas não deixarão, que a maioria dos ministros, não sei o que, a maioria é PSDB, que foram nomeados na época do Fernando Henrique e ainda estão lá. Então, eles não vão deixar o Lula ser candidato. Mas o Fernando Haddad é muito fraco para candidato. Eu acredito que desde o começo ele não é o plano A do Lula. O plano A do Lula se chama Ciro Gomes. Eu gostaria que fizesse essa dobradinha, viu? Primeiro, quem vota no PT precisa aprender que o PT não é só o Lula, o PT tem um programa. Então, o Lula desenvolveu um programa que não foi da cabeça dele também. Fez um bom governo, excelente governo, mas não é da cabeça dele. É um conjunto de pessoas de esquerda que pensou tudo aquilo, um tipo de sociedade. Então, é por isso que, para mim, quando se perguntado a mim, eu não vou ser só Lula, defendo, não acho que o Lula está preso justamente, defendo, mas eu sou petista, eu voto num programa, é isso que eu voto, em programa de governo. Onice, teve aqui o Luiz Marinho, eu falei com ele, aqui lá no Sindicel, inclusive, agradeço da oportunidade, né? Sempre. Falamos exclusivo lá com ele, e aqui ele apresentou diversas propostas, mas chega no debate, ele entra para o confronto e as propostas boas dele ele não apresenta. É uma pena, né? Porque isso é de pessoa, que o Partido dos Trabalhadores tem projeto para trabalhador, eu não tenho dúvida. O Partido dos Trabalhadores foi o que mais construiu universidade, o que colocou o negro em visibilidade, o que colocou mulher em visibilidade, com mais emprego, com mais... Quem falar que não comprou um carro nesses últimos 14 anos, né? Quem falar que não conseguiu viajar de avião, geralmente a grande maioria foi porque não quis. Foi isso que incomodou? É claro que incomodou. Você acha mesmo que a madame estava gostando de andar do lado da negrinha sindicalista? Você falou. Quando ela olha para mim no avião, ela devia dizer, essa negrinha devia estar limpando a minha casa. Mas se ela conhecesse essa negrinha que eu conheço, que eu admiro muito, que eu adoro você. Você falou isso daí, tem uma pessoa que está acompanhando, que é minha mãe, a Juraci Oliveira, e está falando que gosta muito de ouvir você falar. A minha mãe andou de avião, coitada. Então. A minha mãe e minha tia andaram de avião, tá vendo, mãe? Você andou de avião 2 vezes. Você tá reclamando ainda. Então, nesse período, eu devo ter andado 7. Então, a madame deve ter falado assim, o que essa negrinha tá fazendo aqui dentro? Bom, teve uma que chegou a dizer, não sei se vocês ouviram, ela falou assim, o que é isso? Eu quero com um país onde cria política para eu comprar o meu champanhe, né? Não sei se era R$700 o champanhe dela. Então, você vê bem, a gente para comprar uma cidrazinha para o Natal, de R$10, a gente já fala para os amigos assim, vamos fazer vaquinha, vamos trazer comunitário. A mulher queria comprar um champanhe nesse valor. Nice, então, eu acho, né, nas pesquisas mostra que a mulher não vota no Bolsonaro. A mulher, todas as mulheres pobres, negras, e principalmente, não tem só negras pobres, né, mas todas as mulheres brancas, negras, e pobres, elas teriam que votar no Lula. Por quê? O Lula tirou aquele negócio. Hoje a casa popular vai para a mulher. Antigamente não ia para a mulher. Vai no nome da mulher. Não tem quem tome mais essa casa da mulher. Gente, não dá para votar num candidato onde ele disse que você chamou uma colega de vagabunda, né? Ele não falou comigo, mas ele chamou uma mulher de vagabunda. Se ele passar perto de mim, ele vai dizer a mesma coisa, né? Que o filho dele não se casa com negra, porque o filho dele foi bem educado, né? Não, são coisas absurdas. Então são coisas absurdas que um cara fala. Ninguém processa um cara desse. Não, tem processo de racismo. Tem, mas ainda, se ele já fosse condenado, ele não estaria na posição que ele está hoje. Porque leva com a barriga lá em Brasília. Leva com barriga. Leva esse processo dele na barriga. Mas eu tô fazendo a minha parte. A partir de amanhã eu estarei nas ruas
defendendo o que eu acredito, mas a população vai fazer a sua escolha. Ela precisa pensar muito, como diz o Wagner. Fala sobre isso. São 4 anos. A partir de amanhã você estará na Eu rua. tenho, né? Óbvio, vocês sempre sabem, eu sou petista e tenho as minhas candidaturas a deputado federal e estadual e estarei fazendo as defesas. E por que você não apoia os de Limeira? Porque eu não apoio os de Limeira? Primeiro que os de direita não me representam, tá? Ah, existe petista de direita? Não, os petistas não. Os candidatos a deputados de Limeira. Isso, de Limeira, os meus de Limeira. Não apoiei os de Limeira porque não fizeram essa discussão comigo. Em primeiro lugar, se não fizesse, eu diria que o meu nome era o melhor nome. Certo. Eu acho que seria o melhor nome para a gente alavancar com o Partido dos Trabalhadores em Limeira. Não me chamaram em tempo hábil e eu acredito que os candidatos que eu estou apoiando, nós precisamos de deputado de esquerda, tem mais chance. Vai ter uma grande chance de ser eleito e eu me preocupo muito se nós não tivermos deputados e deputadas de esquerda dentro desse quadro que se está se desenhando a eleição no país. Nós vamos ter muitos problemas de retrocesso. Tentando matar a esquerda. O Antônio Mentor esteve aqui junto com o Luiz Marinho e ele tratou a gente muito bem. Ele é daquele jeito mesmo ou é porque ele queria fazer média com nós? Ele é meu candidato e é daquele jeito mesmo. Não, o Antônio Mentor é daquele jeito. Ele é daquele jeito. Muito boa pessoa, tratou a gente bem. Nós falamos que nós éramos de rádio comunitária. Parece que aí que cresceu mais a vontade dele atender a gente bem. Existe essa defesa nossa pela rádio comunitária. A comunicação, ela deveria ser democrática mesmo. Sim. Que tivesse mais rádios comunitárias, que isso não for... Por que a gente tem problema na Rede Globo? Aquele império na mão da família Marinho, fazendo e desfazendo no país o que quer na comunicação, porque ele entra dentro da casa daquela pessoa que não tem muita informação e fala o que ela quer, e aquilo fica como verdade. Sabe o que acontece com a rádio comunitária? O Wagner falou, a sobrevivência da rádio comunitária, porque ela não pode receber verba de lado nenhum. Sim. Que é um erro isso aí, porque ela sobrevive, ela gasta luz, ela tem ar-condicionado, ela tem gastos. Então ela deveria ter, sim, uma verba para que ela consiga sobreviver. Outra fraude que prejudica o Estado de São Paulo é o PSDB, que governa o Estado de São Paulo. Como nós estamos no Estado de São Paulo, eu vou perguntar para você. Né? Agora, na minha opinião, vem a processo. O João Dória é a maior farsa política dos últimos tempos. Ele chegou e falou assim: eu sou novo, eu não sou político, né? Mas o pai dele foi deputado federal e cassado por corrupção. Né? Então, vai mandar o processo? Pode mandar, é eu mesmo que vou me defender. Então, o pai dele foi cassado, ele desde pequeno foi criado no meio da política, então o pai dele era deputado, e ele, quando começou esse programa dele de entrevistas, tal, nada mais é do que lobbies, né? Ele fazia lobbies, trazia o empresário aqui, ficava amigo do empresário aqui e levava para os políticos, fazia um intermédio de político com empresário. Então ele foi crescendo e hoje ele é milionário, trilionário, ele é muito rico só fazendo isso. Programas de lobbies, de amizades políticas. E aí eu acho que ele vai olhar pela periferia? Ele vai olhar pela periferia. Geraldo. Você acha que o cara desse vai olhar pela periferia? Ele tem um avião. Justamente. A periferia precisa acordar para a vida, parar com isso, principalmente nós que somos temente a Deus, tem mania de qualquer discurso moralista, porque assim, olha, eu sou temente a Deus, eu creio em Deus e tenho muita fé. Porém, eu não sou uma cristã boba. Não sou. Que chega com um discurso de falso moralismo e deixa nós morrer de fome, né? Então, política, ela não é uma religião. É claro que eu não vou votar em político corrupto, em político que não tem bons valores, mas também não vou ficar nessa de chegar um salvador da pátria contando um monte de lorota e a gente acabar votando nele e vendo a população passando fome. E o Luiz Marinho, né, fez um bom trabalho lá em São Bernardo do Campo e agora está sendo atacado. Inclusive o Dória interviu lá junto com o prefeito novo lá de São Bernardo do Campo, que é do PSDB, interviu para poder barrar as contas do Luiz Marinho lá, né? Mas todo candidato que o PT está pondo, o medo dessa elite é tanta, porque sabe que o Partido dos Trabalhadores, eu não vou dizer que não tem os seus erros. Tem, como toda a casa tem. Dentro das nossas casas, todo mundo
toda cidade tem os seus problemas e os seus erros. Porém, é o partido que mais fez pela classe trabalhadora. Então, a classe trabalhadora tem que acordar. E, olha, eu sou a favor. É o seguinte, não se deve rasgar a história. O Lula fez história no Brasil e fez história no mundo. Não se deve rasgar a história, não se deve jogar fora. Tem que respeitar. Quando o Cláudio Marques do PT veio aqui, eu disse, a primeira opção do PT tinha que ser a Dilma Rousseff. Por quê? Ela foi caçada, sofreu impeachment injusto, e ela não tem o direito político bloqueado. Então, a primeira opção a presidente do Brasil novamente teria que ser a Dilma, e ela ganharia assim como está ganhando em Minas. Né? Ela está ganhando do coitado do Aécio, que ainda não foi preso, mas vai ser a partir de 1º de janeiro, provavelmente até dia 15 de janeiro ele já vai preso. Então, a Dilma já está ganhando lá em Minas. Aqui no estado de São Paulo, provavelmente o Luiz Marinho provavelmente também possa chegar ao segundo turno, né? Mas a briga está mais pelo falso João Dória e o SCAF, né? Mas o Luiz Marinho vem crescendo, porém nos debates está usando uma estratégia errada. Ele tinha que apresentar as propostas que ele tem, que são boas, e em vez de ficar discutindo. E, para terminar, o Lenay ali da técnica está pedindo para já terminar. Dos candidatos a deputado, aqui em Limeira, nós temos um deputado federal que votou contra os trabalhadores. Sim. Né? Votou a favor da terceirização e da palavra que agora eu esqueci. Intermitente. Como que é? Trabalho intermitente. Trabalho intermitente. Que a pessoa trabalha por hora. A empresa precisa, liga, então não tem mais vínculo empregatício. E o nosso deputado federal foi a favor e julgou que foi culpa do partido. Que ele votou a favor do partido. Eu jamais votaria em algo que prejudicasse a população em favor do meu partido. Então é isso. Eu queria agradecer. Queria agradecer a todos os nossos telespectadores. O Geraldo vai falar. Eu já me despeço por aqui. O Geraldo fala e depois a Nise dá as considerações e nós finalizamos. Eu quero deixar um grande abraço para nossos amigos da Rádio Cidade e quero dizer também que a partir de quinta-feira, que eu acredito, quinta-feira, Wagner, vai ter uma nova grade do meio-dia a 1, aqui com um grande amigo nosso, não posso falar o nome, ele pediu, mas a partir do meio-dia a 1 vai ter aqui na grade da rádio um novo programa. Vamos. 11h30? Ok, tem horário político. Então tudo bem. Horário político, então vai ter uma mudança aí. Mas ele vai vir aí, a partir de quinta-feira, nós vamos ter uma nova grade aqui na Rádio Cidade, ok, gente? Um grande abraço, obrigado a todos. Nicinha, um abraço a você, o microfone está aberto a hora que você quiser, tá ok? Obrigado, querido, um abraço a vocês também, todos os ouvintes. Eu vou estar por essas ruas da cidade, quem precisar, é só chegar que a Nicinha está na luta. E aqui, para finalizar, mandar um abraço para o Paulo, da sorveteria Summer, ali do Jardim São Francisco, de frente com a Igreja São Francisco. Sorveteria muito boa, aquele sorvete, aquele açaí, coisa boa. E também lá para o Mercado Nogueira, lá no Parque Hipólito, para o bar do Pichuli, a galera tá lá acompanhando ao vivo. E lá para o Dudu Motos, a maior loja de motos da cidade de Limeira. Peça nova, os melhores mecânicos, capacete, acessório para moto, lá na Dudu Motos, lá na Pedrerias. A gigante da Pedrerias é a Dudu Motos. E também quero deixar, Wagner, já que você falou, da Floricultura Dona Bela, 3451-5039, ok, povo? Um grande abraço. Valeu, tchau. Você ouviu aqui na Rádio Cidade FM o programa Visão Popular.